Obrigado por tua graça, obrigado por tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre nos guia no caminho correto, no caminho santo. E de Ti, Senhor, sempre podemos receber aquilo que de fato nós necessitamos. Tua graça está sempre presente. Te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos por tua presença, pela oportunidade que temos, ó Senhor, de ouvir a tua voz nos dizendo estas verdades, de que o Senhor nos enche com tua paz, de que o Senhor é incomparável, de que o Senhor está cuidando de nós, de que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor mesmo nos conduz em oração, a fim de que possamos obter as respostas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tudo passará, mas as tuas palavras não passarão. As tuas palavras não passarão, Senhor. E certos disso, Deus, nós de antemão já clamamos a Ti para que abra nosso entendimento, para que possamos entender e compreender o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações e transformar as nossas vidas, de tal forma que saiamos daqui mais semelhantes a Ti, mais identificados contigo, mais identificados com a Tua cruz, mais identificados com a Tua verdade, mais ajustados aos Teus planos e aos Teus propósitos. Sim, Senhor, fala conosco, Espírito Santo, nos ajude a compreendermos a Tua palavra e entendermos o que o Senhor quer e espera de nós. Que neste mundo de escuridão, que neste mundo mental obscuro, o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para andarmos na luz, como o Senhor está e é a luz. Desde já te agradecemos, Senhor, e te louvamos de todo o nosso coração. Aleluia. Amém. Glória ao nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 73. Nós vamos continuar aqui, com as nossas meditações nos Salmos de sabedoria. E hoje então nós vamos ler, e compartilhar algumas coisas desse salmo maravilhoso. Amém. Vamos ler o salmo todo. Este é um salmo de Asaf, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Este é um salmo de Asaf. Vamos ler a partir do verso 1, que diz: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenham mantido puro o coração e lavado as mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã.
Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu o desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais tenho eu no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminarás todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. Amém. Este é um salmo muito que a gente constantemente comenta, né? E alguns leem até com certa frequência. Como eu disse, este é um salmo de Asaf. E só para a gente contextualizar aqui, né? Quem foi Asaf? Asaf, ele era da tribo de Levi. E ele foi um dos escolhidos por Davi para liderar o cântico na casa do Senhor. Ele era não somente um líder, mas ele era mais do que um líder de louvor, mais do que alguém que simplesmente ou somente cantava e entoava cânticos perante a Assembleia dos Santos, perante a congregação, perante aqueles que iam adorar ao Senhor. Ele era também o responsável por toda a organização da adoração de todo o templo. Quando a arca, por exemplo, foi levada para Jerusalém, Asaf foi um dos principais cantores que estava à frente, liderando a adoração. Quando, por exemplo, o templo de Salomão também foi consagrado, ele foi também um dos principais cantores, um dos principais que organizaram ali toda a adoração. Então, a história, né, do povo judeu mostra a grande influência que Asaf teve, a influência musical, né, que Asaf teve sobre toda a nação de Israel, que evidentemente extrapolou os serviços do templo, né? Então Asaf não era só alguém que cantava, ele tinha uma influência muito grande sobre todo o povo de Israel, né? Os livros, né, ou o livro de cânticos dos judeus, né, tem uma forte influência também de Asaf, até os dias de hoje, né? Então os seus cânticos que ele compôs, né, a sua adoração, fizeram com que até mesmo as pessoas mais simples adorassem a Deus com muita profundidade e em todo lugar que eles estavam, quer no templo ou em casa, por conta da influência de Asaf e dos seus cânticos e da sua adoração sobre o povo, sobre todo o povo judeu. Então as pessoas mais simples também adoravam ao Senhor em suas casas enquanto estavam fazendo suas tarefas lá, porque Asaf teve essa grande influência sobre o povo como um todo. O nome de Asaf também pode ser encontrado, né, não só no título deste salmo, mas ao longo de 12 salmos, incluindo o Salmo 73, que nós acabamos de ler, né? O nome de Asaf está associado, né, a 12 salmos, do 73 ao 83, além do Salmo 50 também. E todos esses salmos estavam entre os que eram entoados, né, constantemente durante o avivamento, por exemplo,
que veio no tempo do rei Ezequias, que a gente pode encontrar lá em 2 Crônicas, no capítulo 29. Quando o povo retornou também do exílio babilônico, os cantores do templo eram chamados, né, de filhos de Asaf, devido à influência e à liderança que ele havia exercido, que gerou muitos discípulos, né? Então, ele teve uma grande influência sobre toda a adoração e sobre a formação de muitos adoradores e líderes da casa do Senhor. Ele teve uma influência muito profunda. Essa influência, evidentemente, também, não vou dizer que alterou, mas ela cooperou muito com a formação da maneira como as pessoas adoravam a Deus, né? E esse então é Asaf. E quando chegamos aqui no Salmo de número 73, que inicia o terceiro livro, né? Como nós já dissemos, os Salmos eles foram organizados em 5 livros, e o Salmo 73 inicia o terceiro livro. Nós vemos um homem, esse líder, usando as expressões mais modernas, né? Esse influencer, né? Esse influenciador, né? Declarando algo aqui que parece de fato muito terrível. Em primeiro lugar, no verso 1, ele demonstra estar convicto da bondade de Deus, não só para com ele, mas com todo o povo de Israel. Quando ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Então, Asaf aqui, ele está demonstrando a sua própria experiência com a bondade de Deus, com a dignidade de Deus na sua vida pessoal, e reconhecendo também como esta bondade e dignidade de Deus agiram e agem no povo de Israel. Ele faz aqui uma afirmação bastante contundente, inclusive, né, acerca dessa bondade de Deus para com os justos. Mas, nesse momento aqui que ele escreveu este salmo, né, ele está passando por algo pessoal, onde a sua confiança em Deus e a sua própria convicção na bondade de Deus estão abaladas e obscurecidas. Como o finalzinho do verso 1, ele diz que Deus é bom para os que têm o coração limpo. No verso 2 ele diz: quanto a mim, é como se ele estivesse dizendo: o Senhor é bom para os que têm o coração limpo, mas o meu coração não está limpo. Mas eu não estou nesse momento em que eu possa desfrutar dessa bondade. Eu sei que o Senhor é bom, mas eu não estou experimentando dessa bondade. Se eu não estou experimentando dessa bondade, então o meu coração, ele não está limpo, ele não é limpo. Ele vem falando aqui, né, depois, logo na sequência que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vem falando quão profundamente ele está obscurecido pelas coisas que ele está vendo. Como eu disse, o verso 2 ele inicia dizendo: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. O que a gente percebe nesses 12 primeiros versos, né? Na verdade esses 11 versos, excetuando o verso 1, quão profunda crise de fé Asaf está enfrentando. Este homem temente a Deus, este homem que conhecia a bondade de Deus, este homem que tinha uma comunhão profunda com Deus, está enfrentando uma profunda também grave crise de fé. Algo que não é tão diferente das coisas que muitas vezes a gente passa. Ele está cheio de dúvidas, Asaf está cheio de indignação, e ele está cheio de inconformismo, né? Toda essa sequência aqui dos versos 2 ao 12 deixa isso muito claro, que ele está com dúvida, ele está indignado, ele está inconformado. Ele era capaz de acreditar que Deus era bom com os outros, mas ele estava em dúvida quanto à bondade de Deus para com ele.
E um pouquinho mais detalhado, né, a gente percebe aqui nos versos 2 e 3, que a sua convicção da bondade de Deus foi abalada e obscurecida por ele observar a vida dos perversos, a vida que os perversos estavam desfrutando, né? Mais uma vez, né, na oportunidade anterior, né, quando nós compartilhamos do Salmo 49, a gente vê a inveja aqui como um ponto de tensão, né, na vida de Asaf. E no caso aqui de Asaf, a inveja é agravada pela cobiça, porque ele não só tem inveja, está sentindo inveja dos perversos que estão tendo uma vida próspera, mas ele está cobiçando ter a mesma vida, desfrutar das mesmas coisas, da mesma maneira que os ímpios, né, os perversos estavam desfrutando. Ele tem um desejo ardente de ter o que os perversos estavam tendo, somado ao desejo de ser também como eles. Percebe a crise que Asaf está sofrendo aqui? Por isso que ele diz: meus pés quase tropeçaram. Ele estava observando a vida dos outros, daqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus. Ele estava percebendo como eles desfrutavam da vida com regalias, né? Como nós lemos, parece que eles não têm problemas, né? Verso 4 ele diz isso, né? Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio, né? Não passam pelas tribulações dos mortais. Veja que a crise era tão profunda que ele estava quase que comparando a vida dessas pessoas como se eles fossem pessoas que não fossem normais. Nesse verso aqui, no verso 5, fala, né, que eles não passam pelas tribulações dos mortais. E ele não está aqui simplesmente usando de um eufemismo, né? Ele está realmente achando que os caras são diferenciados. Abrindo um parênteses aqui, eu não sei quantos já assistiram ou acompanham, né, os filmes do Star Wars, né? E aí o filme, ou os filmes, né, as séries, normalmente giram em torno dos Jedis, né, e da força do mal, né? E temos ali um personagem, né, chamado Anakin, que na trilogia lá, ou nas trilogias, né, porque são várias trilogias ali, né, ele aparece como sendo alguém que foi separado para lutar contra as forças do mal. O Anakin, né, ele tem um grande potencial, né, de batalha, um grande potencial mental, né? Ele tem uma força dentro de si que é muito diferenciada da força dos outros Jedi, e ele é descoberto ali logo quando criança, e aí ele é separado, é treinado, né, para obter usar o melhor do seu potencial ali, né, de força, enfim. Mas há um dado momento, né, já na sua vida adulta, que as forças do mal, as forças da escuridão começam a assediá-lo e chegam ao ponto de convencê-lo a ir para o lado escuro. Veja, Anakin, ele foi desde pequeno treinado, ele foi desde pequeno, vamos dizer, usando um termo mais crentez, né? Ele foi discipulado, né, para lutar contra o mal, mas ele recebe um assédio do próprio mal, da escuridão, e ele é convencido pelo mal, e aí ele se torna um agente do mal, e como agente do mal, ele vira o Darth Vader, que luta então contra o império ali, com todas as suas ideologias, enfim. Então ele passa a usar toda a sua capacidade, que antes era para ser usado para combater o mal, mas agora ele usa a sua capacidade para combater aquilo que é bom, aquilo que é
o bem, ele vai para o lado escuro da força, né? Como diz a trilogia. Então, todo o seu poder, toda a sua capacidade, toda a sua intelectualidade, ele usa para destruir as forças do bem e destruir os agentes do bem, né? É mais ou menos isso, né? É claro que eu estou só fazendo uma contextualização aqui para a gente poder entender um pouco melhor. É mais ou menos isso que Asaf está ali, perigando ali, está na corda bamba. Ele é um adorador, ele é temente a Deus, mas de repente há um assédio, né? Quando ele começa a olhar para a vida dos perversos, ele começa a ser assediado de uma forma tão forte, que ele fala: será que eu estou realmente no caminho certo? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Eu estou passando por tanto perrengue, tanta situação complicada, será que é isso mesmo? E se a gente pensar em nós corremos o mesmo risco que Asaf estava correndo, ou correu. Asaf declara, né, que ele quase sucumbiu diante desse assédio, né, ao olhar para a vida dos perversos, e ele quase foi convencido e persuadido a abandonar a vida santa, abandonar a vida devotada a Deus, para abraçar uma vida perversa e pecaminosa. A gente vê isso com muito mais clareza, né, a partir do verso 4 até o verso 12. Ele vem descrevendo todas essas coisas. Quando chega no verso 13, ele diz: por certo é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Percebem como Asaf ele está muito inclinado a deixar a vida de comunhão com Deus, a deixar a vida santa. Versos 13 e 14, né? Como eu disse, por certo é em vão que tenho mantido o coração puro e lavado as mãos na inocência. Verso 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Então, enquanto os perversos desfrutam de uma vida boa, desfrutam de felicidade, de prosperidade, o salmista só enfrenta problemas e dificuldades. Parece a gente, né? A gente olha para a nossa vida e fala: puxa vida, quanta luta, quanta dificuldade. E aí quando as coisas parecem acalmar, daí vem uma notícia de lá, vem uma notícia de cá, fala: puxa vida, não tem paz, não tem descanso. É uma luta constante. Quando eu não estou com problema, é outro que traz problema dele para mim. E às vezes não deixa nem eu resolver os meus e já traz outro, né? Aí tem que carregar os meus, resolver os meus que eu não estou conseguindo, e ainda tem que resolver os dos outros. A gente vai enfrentando essas dificuldades, aí a gente olha para a vida dos perversos, daí os caras, né, estão nos seus aviões particulares, estão nos seus iates, e vão para lá e vão para cá, né, e é foto no helicóptero, e é foto não sei aonde, os caras não estão nem aí com o preço da gasolina, não estão nem aí com o preço do gás, né? Os caras têm uns carros lá com um tanque de 75 litros, chega lá no posto e enche aí, vai. E põe da aditivada, põe da melhor, né? Quanto que é a comum? R$7. Quanto que é a aditivada? Está 15. Põe da aditivada, enche o tanque aí, né? E parece que os caras não têm problemas, parece que eles não têm nada, não enfrentam aquilo que a gente enfrenta, né? E aí a gente vai fazendo essas comparações e a gente vai: puxa vida, Senhor, o Senhor não me ama? O Senhor não é bom? Como que o Senhor está sendo bom para eles que te desprezam a tua palavra, e o Senhor não atenta para a minha vida, para o meu sofrimento? Então a gente vai vendo Asaf aqui descrevendo, né, todas essas coisas, essas dificuldades. E aí de fora, a gente analisa a vida de Asaf, aí a gente pensa assim: mas tudo isso que você está falando aqui é de fato razão para você pensar em abandonar a Deus e tudo o que você já viveu com Deus? De fora a gente olha para a vida de Asaf, para esse momento que Asaf está vivendo, e a gente pensa: mas isso não é razão para você abandonar tudo. E
E aí a gente tem que fazer uma outra pergunta: o que realmente quase fez Asaf cair? A primeira coisa que eu quero destacar aqui é para onde Asaf está olhando. Asaf, ele está olhando para a vida daqueles que são perversos. Ele está prestando atenção em como aqueles que não honram, não amam a Deus estão vivendo. E aí ele começa a fazer uma avaliação equivocada daquilo que ele está vendo. Ele começa a interpretar de uma forma equivocada. Veja que eu estou falando de alguém que era um líder da adoração na casa do Senhor, e não por pouco tempo. Eu estou falando de alguém que tinha profunda comunhão com Deus. Estou falando de alguém que influenciava toda uma nação a adorar a Deus de forma correta, de forma adequada, de forma agradável ao próprio Deus. Não estou falando de uma pessoa simples que não tem muito conhecimento. Eu estou falando de alguém que tem profunda e uma longa caminhada com Deus. Ele está olhando ao seu redor, ele está olhando para as pessoas, para a forma como as pessoas estão vivendo. E isso me faz lembrar do episódio no Novo Testamento que envolve Pedro. Jesus manda os seus discípulos irem de barco, né? Enquanto ele orava. E aí, enquanto Jesus orava, vem uma tempestade. E Jesus percebe que os seus discípulos estão ali em apuros, e Jesus então desce para ir ao encontro dos seus discípulos no meio daquela tempestade. E no meio daquela tempestade, então, eles veem Jesus. No primeiro eles pensam que é um fantasma, mas aí Jesus diz que era ele. Aí Pedro, com toda a sua impetuosidade, diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem. E então Pedro, milagrosamente, pelo poder de Jesus, começa a andar sobre as águas, no meio daquela tempestade, onda batendo, aquele vento que a gente nem pode imaginar, né? Talvez algo muito semelhante com o que nós estamos vendo, né, nas exposições no livro de Jonas, lá, né, com a questão de Jonas, com o pastor Silvio. E aí aquela coisa, e o barco balançando e tal, e aí Pedro começa a andar sobre as águas. Mas daí, num dado momento, o que acontece com Pedro? Ele começa a olhar para as ondas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. As ondas não estavam gerando medo no seu coração. Ele, na verdade, ele só estava olhando para Jesus e talvez não estivesse nem percebendo o que estava acontecendo ao seu redor. E de fato não estava, porque o seu foco era Jesus. Mas no momento ele começa a olhar: peraí, eu estou andando sobre as águas, eu sou um pescador, eu sei que isso não é possível. E essas ondas? E esse vento? Não é possível eu estar aqui. E quando ele começa a olhar ao seu redor e deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. Ele começa ali a entrar numa situação em que ele de fato temia pela vida, e ele de fato estava correndo risco de vida. Mas o episódio nos mostra claramente que ele estava perto de Jesus, porque Jesus não deu aquela corridinha para chegar até Pedro. A Bíblia diz que Jesus simplesmente estendeu as mãos e pegou na mão de Pedro e não deixou ele afundar. Pedro estava muito próximo de Jesus, mas estava próximo de Jesus, mas não estava olhando para Jesus, deixou de olhar para Jesus. E às vezes nós nos enganamos, porque Deus, quando Ele nos fez com uma capacidade, né, de não só olharmos para o nosso foco, mas a gente tem também o nosso campo de visão. Ao longo do tempo esse campo de visão vai diminuindo, né? Tanto que eu já tenho que usar óculos, né? O campo de futebol vai virando um campo de society, né, que é um pouquinho menor. Depois é uma quadra de futebol de salão, né? E depois a gente só fica do lado de fora, né? Porque não dá para enxergar mais nada, né? Mas Deus nos fez com uma capacidade, não só de olharmos para um foco, mas também de olharmos para o nosso campo de visão.
Né? Então vocês estão olhando para mim, mas vocês não estão deixando de ver o que está aqui ao meu redor. Vocês sabem que aqui ao meu lado direito tem um instrumento, vocês estão olhando para mim, estão focando em mim, mas vocês sabem que tem instrumento aqui, tem instrumento ali, né? Tem janelas. Vocês estão deixando de ver essas coisas? Não estão deixando de ver, mas vocês estão focando aqui em mim. E por que eu disse que muitas vezes a gente se engana? Porque muitas vezes Jesus está no nosso campo de visão, mas não é o nosso foco. E aí a gente se engana, não, eu estou olhando para Jesus. Não, você não está olhando para Jesus, Ele só está no seu campo de visão, mas você precisa focar os seus olhos nele. Você precisa fixar os seus olhos nele, como diz o escritor aos Hebreus. E voltando aqui para Asaf, é o que nós percebemos na vida de Asaf aqui. Não é que ele deixou de olhar para Deus, mas Deus deixou de ser o seu foco. E aí ele começou a focar justamente na vida dos ímpios. Começou a focar na vida daqueles que não amavam a Deus, daqueles que viviam uma vida dissoluta e que até zombavam de Deus. E foi justamente isso, o fato de Asaf deixar de olhar fixamente para Deus, que quase fez com que ele caísse, que fez com que ele pensasse, cogitasse em deixar a vida de santidade. Ele deixou de olhar para Deus. E aí, quando ele estava comparando o que ele estava vendo com a sua própria vida, ele chega a uma conclusão de que ele estava vivendo de uma forma inútil. Olha só, este homem temente a Deus, este homem com profunda experiência com Deus, chega a pensar que estava vivendo de forma inútil para Deus, porque ele já não estava olhando fixamente para o Senhor. É o que nós vimos aqui nos versos 13 e 14. Ele disse: é em vão que eu tenha mantido meu coração puro e lavado minhas mãos na inocência. Nos versos 15 e 16, ele diz: se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Veja aqui, ainda olhando para a vida dos ímpios, Asaf, ele buscou entender essa dinâmica. Como que acontece isso? Como que Deus permite, ou Deus abençoa essas pessoas, né, que o desprezam, que zombam dele? E eu que busco viver uma vida santa, que busco viver uma vida correta diante de Deus, estou sofrendo tanto, sou tão perseguido, sou tão injustiçado na minha vida. Ele tentou entender essa dinâmica, mas ele fracassou em todas as suas tentativas. E por que ele fracassa em todas as suas tentativas? Porque ele tenta entender com a sua própria sabedoria, ele tenta entender com a sua própria capacidade humana. E essas coisas não tem como nós compreendermos de forma natural. Não tem como nós compreendermos como que uma pessoa que rouba, como que uma pessoa que mata, como que uma pessoa que mente tem uma vida tranquila, aparentemente tranquila, enquanto nós que nos esforçamos para viver na verdade e vivermos segundo a justiça de Deus, sofremos tanto, temos tanta tristeza neste mundo. Não é possível compreendermos essas coisas de forma natural. A nossa capacidade intelectual não é suficiente para a gente compreender essas coisas. E aí a gente não consegue compreender, e é possível sim que a gente entre num colapso mental, e é possível que a gente, a exemplo de Asaf, possa enfrentar uma batalha e uma crise de fé. Não é raro nós ouvirmos as pessoas dizendo que não sabem se têm fé de fato, diante de todas as coisas que enfrentam, diante de todas as coisas pelas quais estão lutando, né? Não é algo que se possa compreender naturalmente.
É preciso ir além daquilo que é natural para nós compreendermos. No verso 17, enquanto Asaf faz toda essa descrição da vida dos perversos, faz uma avaliação da sua própria vida e da sua comunhão com Deus, quase que dizendo que deveria abandonar tudo. No verso 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Ele não conseguiu compreender o que acontecia. Ele não conseguiu compreender por que Deus abençoava ou deixava que os perversos obtivessem riquezas e desfrutassem de todas as riquezas deste mundo, até que ele entrou no santuário de Deus. Aí quando ele entra no santuário de Deus, aí então o próprio Deus ilumina a sua mente, e aí ele começa a ter uma compreensão que ele não tinha antes. Quando ele se volta para Deus com um coração quebrantado e humilde, então Deus começa a mostrar todas as coisas. Como eu disse, o verso 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino deles, o destino daqueles que são perversos. Asaf, ele para de olhar para as pessoas e volta a olhar para Deus. Quando ele volta a olhar para Deus, ele então começa a compreender. Aí ele chega a algumas conclusões que estão espalhadas por toda a Escritura. Que tudo aquilo que pode ser conquistado aqui nesta terra, vai ficar nesta terra. Eclesiastes diz que muitas coisas são vaidades. São coisas vazias. Buscar determinadas coisas como um fim em si mesmo são coisas vazias, que não trazem nenhum tipo de benefício para a nossa vida. Não é o caso de nós abandonarmos as bênçãos que Deus nos deu e falar: não, Deus, eu não quero ter bênção. Deus quer fazer você prosperar. Fala: não, Deus, eu não quero prosperar porque eu não quero ter dinheiro. Se não quiser, pode falar: Deus, eu não quero dinheiro, manda para o Jefferson lá, que ele tem menos fé que eu posso viver da luz. Não é esse o caso, porque a própria Bíblia diz que Deus é quem dá capacidade para o homem adquirir riquezas, mas também é Deus quem dá a capacidade do homem desfrutar delas. Deus nos abençoa e também nos dá a capacidade de desfrutarmos das bênçãos que Ele nos dá, mas nós não devemos viver para termos bênçãos. Isso lá em Deuteronômio também está muito claro. A Bíblia diz que Deus dará ordem para que as bênçãos nos alcancem. Deus é quem dá a ordem. Então veja que se você viver uma vida buscando as bênçãos que Deus tem para você, você nunca vai alcançar. Por quê? Porque Deus dá ordem para que as bênçãos te alcancem. Ele não diz que você tem que buscar as bênçãos dele. Ele diz que nós devemos viver para Ele, em comunhão com Ele, observando a sua palavra, obedecendo aquilo que Ele nos diz. E quando nós vivemos de acordo com o que Ele nos diz, quando nós vivemos uma vida de comunhão profunda com Ele, de reverência a Ele, de temor a Ele, Ele é quem dá a ordem para que as bênçãos corram e nos alcancem. Então veja que a comunhão com Deus é tão profunda que as bênçãos têm que correr para nos alcançar. E quando ela nos alcança, a gente desfruta, a gente agradece a Deus, mas continuamos seguindo o Senhor, continuamos obedecendo o que Ele nos diz. A Bíblia nos ensina isso. E aí quando a gente olha para a vida dos perversos, para aqueles que não amam ao Senhor, daqueles que não querem, que na verdade ofendem deliberadamente a Deus, a gente percebe que eles estão vivendo em vão. Asaf teve essa visão. Ele viu que na realidade o que eles estavam desfrutando dessa vida era tudo que eles tinham para desfrutar. Eles não iriam desfrutar de mais nada. Tudo estaria encerrado nesta vida, neste mundo. Eles tinham riquezas, eles tinham regalias.
ok, mas tudo estaria findado ou recluso neste mundo. Eu li uma observação de Spurgeon, que ele diz assim: se os perversos não tivessem sido elevados tão alto, não teriam caído tão profundamente. Asaf, ele percebeu isso quando estava diante de Deus. Os ímpios, aqueles que não amam ao Senhor, estão sendo elevados nessa vida, e Deus está permitindo que eles sejam elevados, mas no fim, eles vão perder tudo e não terão esperança de nada. Eles vão perder tudo e não terão esperança de nada. Voltando para Asaf, é importante nós observarmos que ele não compreendeu o que ocorria enquanto empreendeu seus esforços, né, e capacidades intelectuais. Somente quando ele entrou no santuário e estava diante de Deus, olhando para Deus, que ele começou a ver tudo com mais clareza. E aqui eu quero fazer uma outra observação, abrir um outro parênteses, que quando ele diz aqui do santuário, né, no verso 17, né, quando ele entra no santuário, é evidente que ele está falando daquela parte no templo onde nem todos poderiam entrar. Não era o santíssimo lugar ainda, mas era o lugar onde somente os sacerdotes podiam entrar, né? E Asaf diz aqui que quando ele entrou nesse lugar onde somente os sacerdotes podiam entrar, foi que de fato ele teve clareza de todas essas coisas. Mas apesar de na planta, né, do templo haver aposentos para os sacerdotes ali naquele santuário, né, para você chegar lá, naturalmente, primeiro que você tinha que entrar pela porta, né? Todo o esquema ali tinha um único lugar de entrada que dava acesso ao pátio exterior, onde todas as pessoas estavam ali, onde todas as pessoas que passavam pela porta podiam estar ali. É evidente que depois, no lugar santo e depois no santíssimo lugar, haviam alguns critérios estabelecidos por Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que para chegar no santuário, ele teve que passar pelo pátio exterior, onde toda a igreja, vamos dizer assim, a igreja do Antigo Testamento estava reunida ali para observar e levar ali os animais para os sacrifícios, enfim. Essa imagem, né, do santuário, na verdade do templo, né, deve nos fazer lembrar e entender a importância da igreja. Por quê? Porque nos momentos de crise espiritual, o que nos impulsiona a nós continuarmos crendo no Senhor e esperando nele, é aquilo que ele faz por meio da igreja. É aquilo que Deus faz na igreja. Uma igreja saudável, ela não vai fazer com que você olhe para o seu potencial, destacando a sua, na verdade, uma igreja saudável vai destacar a sua fraqueza, vai destacar o seu pecado, mas uma igreja saudável também vai te impulsionar, apesar dos seus pecados e das suas fraquezas, vai te impulsionar a ter comunhão com Deus, vai te impulsionar para que você tenha uma vida cada vez mais íntima com Deus, para que Ele, ou para que nele, nós encontremos a paz e a redenção. Quando Asaf entrou no santuário, seu coração foi curado, e não estava mais sendo consumido pela inveja e pela cobiça. E outra vez, vamos observar a importância da igreja. A igreja, ao mesmo tempo que, uma igreja saudável, né? Ao mesmo tempo que nos impulsiona a termos mais comunhão com Deus, a termos intimidade com o Senhor, a caminharmos com Ele, ela também nos impede de sairmos dessa presença. Porque por um lado ela nos empurra para mais perto de Deus, e por outro lado, quando a gente quer sair, a gente fica ali naquela crise. Os irmãos, a igreja, nos incentivam e nos motivam a permanecermos firmes na fé. Por isso é importante nós estarmos
em comunhão. Por isso é importante nós andarmos como igreja, vivermos como igreja, porque como igreja a nossa fé é fortalecida, como igreja nós permanecemos com os nossos olhos fixos em Deus, como igreja nós percebemos juntos e experimentamos juntos da ação de Deus, como igreja nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo para perseverarmos na fé, até que Ele venha. Uma igreja saudável sempre vai nos fazer perceber que somos pecadores e dependentes do Senhor, mas também sempre nos fará entender que Deus está presente e que Deus cuida de nós, que Ele nos fortalece, que Ele ouve as nossas orações e apesar das coisas que nós enfrentamos, Ele está conosco. A igreja nos ajuda a percebermos como Deus nos encontra e cura o nosso coração. Quando Asaf começou a perceber o que aconteceria, com a vida dos perversos, mais do que ele ver o fim, de todos os perversos, que esperavam a vida dos perversos, dos injustos, dos mentirosos, dos corruptos, dos enganadores, daqueles que rejeitam a Deus e rejeitam também a sua palavra, Asaf, ele percebeu que ele estava sendo liberto. Ele percebeu o que ele estava recebendo da parte de Deus. Então não era só o que ele estava vendo o fim daqueles que não amam a Deus, mas ele estava vendo o fim que ele mesmo teria em Deus, enquanto o fim que teriam aqueles que não amam ao Senhor. Os versos 20 e 22, quando ele diz: como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares tu, os desprezarás. Ele está falando, evidentemente, dos perversos. Olha, eles vão ser desprezados, eles estão desfrutando de todo o bem que eles desejam aqui, mas eles não têm esperança no futuro. Verso 21, quando o meu coração estava amargurado no meu interior, e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante de ti. Ele estava realmente bravo, ele estava inconformado. Mas o que a gente percebe é que diante da presença de Deus, tudo ficou muito claro e nítido para Asaf, assim como também a sua própria insensatez e a sua ignorância. Onde que eu estava com a cabeça quando eu pensei em te abandonar, Deus? Onde que eu estava com a cabeça em pensar ou desejar ter a mesma vida que essas pessoas? Por que eu deixei isso acontecer? E como eu já disse, foi porque ele deixou de olhar para Deus, fixamente para Deus. Ele começou a olhar ao seu redor, para as pessoas que estavam ao seu redor. Asaf, ele viu como ele mesmo havia sido contaminado, ou tinha contaminado a sua própria alma com a amargura, com a raiva e com a irracionalidade. Versos 23 e 24, a gente vê Asaf deixando claro que mesmo estando nessa condição, ele, impulsionado mais uma vez pela igreja, ele não fugiu da presença de Deus, mas correu para a presença de Deus. No verso 17 que nós lemos, ele diz: até que entrei no teu santuário. Então, ao invés de dar as costas para Deus e de fato cair, o que ele fez? Ele se voltou para Deus. Falou: Deus, eu não estou conseguindo compreender, eu não estou conseguindo entender. Só o Senhor vai poder me fazer entender isso. Só o Senhor vai me fazer compreender estas coisas. Só o Senhor pode me ajudar. Ele se volta para Deus. Ele não dá as costas para Deus. Ele se volta para Deus. E quando ele se volta então para Deus, mesmo naquela condição, ele, atraído pela misericórdia e pela graça do Senhor, e pelo incentivo da igreja, nessa comparação que eu estou fazendo, ele se vê diante do próprio Pai. E aí então, como eu já disse, todas as coisas vão se esclarecendo. E aí então ele, como ele diz nos versos 23 e 24, ele diz: todavia eu estou sempre contigo,
tu me seguras com a mão direita. Se ele não caiu antes, é porque Deus o estava segurando. Deus não permitiu que ele caísse. Deus não permitiu que ele perdesse a sua salvação. Deus empenhou a sua própria palavra para garantir a salvação de Asaf e não permitiu que Asaf se afastasse definitivamente dele. Deus o segurou com sua mão, e aí agora, somente nesse instante, é que Asaf percebe que ele estava seguro pelas mãos de Deus. E aí ele percebe também, verso 24, que Deus o estava guiando com os seus conselhos. Não nessa sua alucinação de quase abandonar Deus, mas estava guiando todas as coisas para que ele não perdesse a fé, para que ele perseverasse. Fala aqui, né, de receber com honra. Ele está falando de que Deus o ajudou a vencer o pecado e a perdição. Finalizando já aqui, né, nos versos 25 ao 28, o que nós vamos perceber, né? Verso 25 ele diz, veja, que depois de ser iluminado pelo Senhor, depois ele se voltar exclusivamente para Deus, depois ele perceber o que vai acontecer com os perversos, mas também de perceber o que vai acontecer com a vida dele depois que tudo nesse mundo acabar, ele diz: quem mais tenho eu no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. O salmo que nós lemos no início, né, que a Marilza leu no início, o verso 5 diz que Deus é incomparável. Deus é incomparável. E era esta a conclusão que Asaf estava chegando aqui, que Deus é incomparável. Com quem eu posso comparar Deus? Ele chega a essa maravilhosa e profunda conclusão de que não há nada que se compare a Deus e a sua glória. O céu, ele é relatado nas Escrituras como um lugar maravilhoso, e de fato é, com belezas estonteantes, nunca vistas. Ontem eu fui com a Júlia lá em Mariporã, e eu vi ali, primeiro eu estava com um sono terrível, porque a gente teve que sair 4 horas da manhã de casa, né? Mas chegando lá, diante da beleza da criação, me lembrei do Salmo 19, que diz que toda a criação proclama a glória de Deus, e foi uma coisa maravilhosa ver o nascer do sol ali. Eu postei algumas fotos, né? Foi uma coisa assim, as fotos não chegam nem perto daquilo que realmente é. Você ver o nascer do sol ali aquele vale maravilhoso, aquela coisa, parecia que a cada momento você percebia Deus desenhando ali aquela paisagem, ao vivo ali. Parecia que a cada momento Deus estava desenhando ali o sol subindo e entre as nuvens, e depois as nuvens se dissipando, uma coisa realmente estonteante. A Bíblia fala que os céus têm belezas ainda muito maiores do que essas. Mas nada faz sentido sem a presença do próprio Deus. A beleza do céu não faz sentido sem o próprio Deus estar ali. Eu li uma outra ilustração que eu quero compartilhar aqui com vocês sobre esse verso 25, que é de Joseph Carriel. Ele diz o seguinte: o que são os santos? O que são os anjos para uma alma sem Deus? Isso é verdadeiro tanto para objeto quanto para pessoas. O que temos no céu além de Deus? O que é a alegria sem Deus? O que é a glória sem Deus? O que são todas as mobílias, riquezas, iguarias? Sim, todos os diademas do céu sem o Deus do céu. Disseste Deus a seus santos: aqui está o céu, levem-no para si, mas eu me retirarei. Como chorariam neste céu e fariam dele um Baca. Ou seja, Baca é um lugar fedido, né? Como se fosse uma caatinga. De fato, um vale de lágrimas. Se Deus desse o céu com todas as belezas, mas dissesse: eu não estarei ali, o céu seria um vale de lágrimas.
Ele continua dizendo: o céu não é o céu, a não ser que desfrutemos de Deus. É a presença de Deus que compõe o céu. É a presença de Deus que compõe o céu, e isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Quando Asaf diz, então, quem tenho eu no céu senão a ti? É isso que ele está, essa revelação que ele está recebendo. Que Deus é quem faz sentido para todas as coisas. Verso 26, e eu já estou terminando, nós vemos como Asaf mudou do seu discurso inicial. Nós vemos um Asaf que olha para Deus e não mais é afetado com a vida dos perversos. Ele diz: meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Veja como ele não está mais afetado por ver a prosperidade dos perversos. Ele não está mais sendo afetado pela inveja, pela indignação, nem mesmo pela cobiça em seu coração. Ele volta a ser alguém que tem esperança exclusiva em Deus. No verso 27, quando ele diz: o que se afastam de ti perecerão, tu exterminas todos os que se desviam de ti. Ele está fazendo aqui, ao mesmo tempo que ele faz o contraste, ele faz uma comparação, porque no contraste ele apresenta, ou ele expõe aqui que a vida dos justos, ela é de fato diferente da vida dos perversos, porque os justos, eles não perecerão. E isso que a gente precisa observar aqui, quando ele diz: os que se afastam de ti perecerão, aqueles que não são justos. Mas veja que agora ele está na presença de Deus, o seu coração foi purificado, o seu coração foi curado, a sua mente foi iluminada. Então quando ele diz: os que se afastam de Deus perecerão, a gente também tem que ler nas entrelinhas e entender que ele está falando que aqueles que são justos não vão perecer. Aqueles que são injustos serão exterminados, mas aqueles que são justos não serão exterminados. Na comparação com a sua própria vida, ele percebe que ele se afastou de Deus, e porque ele se afastou de Deus, ele quase pereceu. Mas Deus o resgatou. E aí ele conclui no verso 28, de que forma? Ele conclui celebrando a salvação, expressando a alegria de estar em comunhão com Deus, desfrutando da sua presença. Ele diz: mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Olha a diferença do início desse salmo. Quando ele não tinha nenhuma esperança, quando ele estava numa crise de fé, agora ele não está mais em crise de fé. Agora ele está fortalecido na sua fé, porque ele está em comunhão com Deus. Então ele celebra a salvação. Ele tem claro que Deus o resgatou, que Deus o salvou e que Deus não vai permitir que ele se perca. Não importa o que aconteça. Eu quero concluir mostrando que não é raro nós também nos pegarmos observando a vida de pessoas que são claramente desonestas, que são mentirosas, que roubam, que até matam, e parece que estão impunes. Pode ser que muitos deles fiquem impunes nessa vida, mas o Deus que é amor é um Deus que também é justo, é o justo juiz. E se não houver arrependimento nesses corações, eles vão sofrer as consequências das suas injustiças, das suas desonestidades, da sua perversidade, da sua zombaria. Eles vão sofrer as consequências. Eles vão sofrer as consequências da ira de Deus, que vai cair impiedosamente sobre eles. E muitas vezes a gente acaba observando a vida dessas pessoas, e se a gente não sente uma ponta de inveja, muitas vezes a gente
sente uma ponta de cobiça. Talvez não tão escancarados assim. Mas quando a gente faz determinadas comparações, né? Quando a gente olha para algumas dificuldades que a gente tem, a gente fala assim: puxa vida, né? Uma dificuldade para eu pagar as contas aqui, e o outro vai lá e gasta R$1.000 num jantar. A gente olha para a família de algumas pessoas, ou para algumas famílias, a gente fala assim: olha que família feliz, eu aqui lutando com a minha. Eu lutando aqui com o meu marido, lutando com o meu filho, lutando com a minha esposa. Parece que eles se respeitam, parece que eles se amam, mas eu aqui estou lutando aqui para ensinar os meus filhos a respeitar, a viver uma vida digna, e parece que eu não estou conseguindo. Quando a gente começa a fazer esse tipo de comparação, a gente começa também a questionar: peraí, será que vale a pena eu continuar lutando dessa forma, vivendo para Deus dessa forma, e sofrendo tanto? Muitas vezes esse sentimento não é tão aparente assim, mas muitas vezes a gente tem uma certa indignação, uma indignação que nem sempre é louvável, mas a gente se indigna com Deus pela vida que a gente está tendo aqui, e a gente não observa o que Ele já preparou para nós na eternidade. A gente se indigna quase que com um desejo de viver como os perversos, assim como aconteceu com Asaf. A gente, muitas vezes, a nossa indignação chega ao ponto, ou quase ao ponto, de desejarmos ardentemente que os perversos sofram nessa vida. A gente deixa de ter compaixão até. A gente deixa de ter misericórdia das pessoas. Porque os nossos olhos não estão fixos em Deus. Os nossos olhos estão olhando para o que está acontecendo no mundo e para as pessoas no mundo. A gente olha para a insolência e desrespeito das pessoas para com Deus e para com o próximo, e a gente quer uma justiça de Deus, mas na verdade a gente fala que é justiça, mas o que a gente quer é vingança. A gente não consegue enxergar que tudo o que está acontecendo neste mundo está resumido a este próprio mundo, a não ser para aqueles que têm esperança em Deus, a não ser para aqueles que amam o Senhor. Para estes, a esperança está além deste mundo, e somente quando a gente olha para Deus, como Asaf fez, é que nós vamos perceber o tesouro que nós temos, e que a vida nessa terra não poderá de forma alguma nos impedir de desfrutar daquilo que Deus nos deu. E mais uma vez eu quero reforçar a importância da igreja, porque é na igreja que nós somos impulsionados e motivados a nos aproximarmos mais daquele que abre os nossos olhos, cura e santifica o nosso coração e nos dá a certeza da salvação. O que de fato nós necessitamos não é que Deus nos dê o que os perversos têm. O que nós precisamos é olhar para Cristo como igreja e celebrarmos o que por Ele nós já recebemos. É isso que a gente precisa. Ele vai nos abençoar? Eu creio que Ele vai nos abençoar, porque a Bíblia fala que Deus é bom, que Deus nos abençoa, que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas mais uma vez eu reforço, o que nós de fato necessitamos não é que Deus nos dê o que os perversos têm, mas a gente precisa olhar para Cristo como igreja e celebrarmos o que por Ele nós já recebemos. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Era isso que eu tinha para compartilhar, é isso que Deus falou ao meu coração enquanto eu meditava e preparava essa mensagem. Que o Senhor nos ajude a olharmos fixamente para Ele e não desejarmos as coisas desse mundo,
mas mantermos o nosso coração ardentemente desejosos por aquilo que Ele já preparou para nós na eternidade. Que a gente aprenda, como Paulo aprendeu, a viver contente em toda e qualquer situação. Se tivermos muito, que Deus nos dê sabedoria, para que o muito que Ele nos dá não nos faça cair. Se nós tivermos pouco, ou até mesmo não tivermos nada, que isso não nos leve a abandonar Deus, mas que com os olhos fixos no Senhor, nós continuemos nessa peregrinação nesta terra, mas com os olhos na eternidade, esperando pela redenção eterna. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Eu quero convidar vocês a ficar de pé. Nós vamos orar. Eu quero convidar você nessa oração, a pedir que Deus te ajude a se voltar intimamente para a comunhão com Ele. Talvez Ele não vá nos dar tudo aquilo que a gente deseja. Talvez a gente não chegue nem perto de ter o que os perversos têm. Mas o nosso coração está cheio de esperança, cheio de fé. E vamos desfrutar das poucas coisas, talvez, que Deus nos dê, com uma alegria que o mundo não pode ter. Vamos orar. Senhor Deus, ao observarmos este salmo, o salmo de Asaf, o homem tão temente ao Senhor, mas que ao mesmo tempo quase sucumbiu ao assédio deste mundo, nós nos comparamos com ele e vemos que se ele correu esse risco, nós corremos talvez um risco muito maior, porque nós não temos tido a mesma comunhão que Asaf teve contigo, Pai. E nós te pedimos então que nos ajude, para que possamos nos voltar para o Senhor, talvez com mais empenho que Asaf teve quando entrou no teu santuário. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos socorrer e nos atrair, talvez com uma força ainda maior que a força que o Senhor exerceu para atrair Asaf para a Tua presença. E que ao sermos atraídos por Ti, a nossa mente seja iluminada, o nosso coração seja quebrantado, e possamos ver a esperança que nós temos na eternidade que o Senhor preparou para nós. E ao termos esperança na eternidade, ao olharmos para o Senhor e desejarmos o Senhor, que nós, ó Senhor, não venhamos a cobiçar as coisas desta vida, que são passageiras, que são finitas, que se corroem, que se acabam. Deus bendito e gracioso, pedimos a Tua ajuda para permanecermos firmes na fé e em comunhão contigo. Que o nosso maior desejo seja o Senhor, a Tua presença, a Tua glória, estarmos contigo. E que como igreja, Senhor, nós possamos nos motivar mutuamente, nos ajudar mutuamente, para permanecermos firmes na fé. E se há alguém, certamente há pessoas entre nós que estão fraquejando na fé, que nós possamos ajudar essas pessoas, que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, para que eles sejam fortalecidos em Ti, Senhor. Sejam revigorados na fé, não caiam, Senhor, e nem Te abandonem. Que como igreja, uma igreja saudável, nós possamos ajudar uns aos outros a mantermos uma vida de fé e esperança em Ti, Senhor. Que o Senhor possa usar a cada um de nós, independente da vocação, independente de qualquer chamado ministerial, que o Senhor possa usar a todos nós, Senhor, para nos fortalecermos mutuamente. Que o Senhor possa usar a todos nós, ó Pai, para que possamos permanecer firmes e não tropeçarmos, ó Pai. Que o Senhor use a cada um de nós, para que nós possamos nos ajudar, para que nós possamos nos incentivar a permanecermos na Tua presença, confiando somente em Ti,
esperando pelo Senhor, sendo fortalecidos na fé por meio da Tua palavra. Que nós sejamos uma igreja que de fato se motiva e se impulsiona para vivermos uma vida santa em um mundo perverso, para vivermos na luz em um mundo que está nas trevas, e que nenhum de nós, ó Senhor, se perca para a escuridão, que nenhum de nós, ó Senhor, venha sucumbir ao assédio do mal, ao assédio de Satanás, ao assédio dos demônios e para os desejos dessa carne. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, Pai.